Bom, vamos lá iniciar então os nossos conteúdos aí desse quarto bimestre. É bem rápido, porque serão basicamente 2 aulas. Essa hoje que vai tratar o que é não cidadania, né? Tratando aí um pouco sobre a desumanização e a coisificação do outro, a ideia de ver o ser humano enquanto um objeto, é um pouco essa ideia, tá bom? E depois a gente vai ter uma outra aula falando um pouco sobre a questão da desigualdade. Antes, galera, tem uma chamada, né? Um textinho bem curto aí, retirado do texto do José Saramago, uma frase de José Saramago, né, que diz assim: é desta massa que nós somos feitos, metade de diferença e metade de ruindade, né? Essa frase, um tanto quanto pessimista, né, sobre o olhar para o ser humano do José Saramago, escritor português, né, prêmio Nobel, é importante porque diz exatamente o que a gente vai tratar aqui, que é essa ideia um pouco da desumanização e da indiferença sendo posta, sendo colocada, né? Então, a não cidadania, se a gente fosse pensar, o que é não cidadania? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês. O que seria um cidadão? Aliás, Que tem direitos e deveres dentro de uma comunidade? perfeito. Você sintetizou, Ana, exato. O cidadão é esse, aquele que tem direitos e deveres dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, né, organizada, tal, com sua legislação. E quando a gente fala que tem direitos, né, são os direitos civis, são os direitos políticos, são os direitos sociais e são os direitos humanos, né, que em síntese surgiram ali no pós-Segunda Guerra Mundial e que acabou influenciando vários documentos, constituições de países posteriormente, né, como é o caso do Brasil com a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Importante lembrar desse assunto. Está postado no Google Sala de Aula de vocês uma aula que trata sobre as constituições do Brasil, beleza? E também da ideia de cidadania. Foi aí o início do quarto bimestre, fazendo uma recuperação desse ano tão conturbado que nós estamos vivendo em 2020. Bom, outro conceito importante de se pensar, galera, é a ideia da alteridade. Alteridade. A ideia de eu me identificar no outro, eu perceber o outro, eu respeitar a diferença, entender que aquele ser humano existe na sua diferença, né? Ele é diferente de mim, mas ele também é um ser humano. Eu reconheço como tal, né? Então a ideia da alteridade, beleza? Esse é um assunto, um conceito muito importante. Tem uma imagem aí, né, também uma charge. Retire aqui sua cidadania, exceto pobres, índios, gays, retirantes, etc, etc, né? Muitas vezes a gente vai verificar, não só no Brasil, no mundo, em várias regiões do mundo, pessoas que não têm o exercício da sua cidadania plena, né? A gente sabe muito bem disso. E a gente sabe que a cidadania ela é um processo de construção, um processo na qual o ser humano, né, ou a sociedade, ela vai construindo, né, os alicerces, as colunas de direitos conquistados. Uma vez conquistado, aí também tem a questão de aplicá-los, de mantê-los, né, e de se ver longe de ameaças autoritárias, por exemplo. Bom, o que é não cidadania? Trazendo essa primeira pergunta, né? A situação de não cidadania não gera violência somente no que diz respeito a um delito ou à suspeita de um delito, mas também contribui para a reprodução da violência, a partir do momento em que as pessoas nessa situação não têm o acesso aos recursos básicos para a sobrevivência e o bem-estar garantidos pelo Estado. As formas de violência são muito mais sutis e têm suas origens no modo como os diferentes grupos sociais interagem e atribuem uns aos outros categorias mutuamente excludentes de cidadãos e não cidadãos. A gente sabe muito bem disso, né? Eu acabei de ver um post agora há pouco falando sobre a xenofobia. Muitos cientistas que estão pesquisando, por exemplo, a vacina contra o coronavírus, tem aí origem em outro, estão lá num país central, mas tem a sua origem, né, de imigrantes, né? Então são pessoas que de certa maneira vieram de outros países, né? Vieram de outros países, são cidadãos imigrantes, né? Ou filhos de imigrantes. Aqui é importante pensar, galera, que quando a gente fala de violência, tem a violência física, né, contra um grupo, contra um indivíduo,
mas também tem aquela violência simbólica, né? Aquela violência na qual eu vou destruindo uma determinada comunidade, um determinado sujeito. A gente pode pensar vários exemplos, né? Sei lá, a culturação dos indígenas, o desrespeito às outras manifestações religiosas, são formas de violência, né? Silenciadas, né? Muitas vezes as pessoas até tratam isso como uma coisa normal, de maneira passiva, a gente verifica isso. O próprio sistema econômico que nós vivemos, ele é bastante violento. Então, o nosso sistema econômico, ele, ao mesmo tempo que gera muita riqueza, ele também promove uma grande desigualdade. E uma das consequências dessa desigualdade é também a violência, tá bom? Mas isso vai ficar para um segundo momento aí do nosso plantão aula, né? Como o nosso sistema econômico contribui para isso? É importante fazer uma análise dos sociólogos que vão tratar um pouco sobre esse assunto. Aí aqui vou fazer uma ressalva, galera. Lembrando, né? Eu sou um professor de geografia que cursou algumas disciplinas de sociologia e que tem um conhecimento, eu diria até de certa maneira, rasa sobre a sociologia, tá bom? Óbvio que eu li, óbvio que eu tentei entender os conceitos, mas um sociólogo, de fato, talvez conseguiria tratar esses assuntos com muito mais clareza, com muito mais, né, bagagem teórica, né, sobre esses assuntos. Então, o que eu tentei fazer aqui, até em função da nossa limitação, é sintetizar alguns conceitos, tá bom? Mas vai ficar claro para vocês. Tratando um pouco sobre essa coisificação do outro, né, o Karl Marx ele vai criar um conceito aí de fitismo da mercadoria. O que seria isso, galera? Né? O trabalhador não possui os meios de produção, a gente sabe disso, né? Tem as duas classes sociais, né? Os burgueses, donos dos meios de produção, e os proletariados. Né? Então, o trabalhador ele não possui, então ele vende a sua mão de obra. Acaba, então, que o trabalhador, por não possuir os meios de produção, ele acaba não se reconhecendo no produto produzido, a mercadoria, né? No caso. E essa mercadoria, ela parece ganhar vida própria. Em que sentido? Galera, no fetichismo da mercadoria, é como se eu pegasse o seguinte ponto. Se eu sou um artesão, se eu sou um produtor, né, alguém que constrói, né, que produz um violão, por exemplo, faço ali de toda uma maneira artesanal, né, esse violão. Eu consigo me reconhecer no meu produto final. Olha aquele violão, né? Eu produzi, eu que fiz, eu que, né? Enfim, eu montei toda a estrutura. Se eu vou ali pintar um quadro, escrever um livro, eu me reconheço nessa mercadoria, tá bom? Nesse produto do meu trabalho. Agora, se a gente pensa nas formas de produção modernas, né? Onde o trabalhador ele fica fazendo um trabalho repetitivo, ele acaba não vendo o produto final do seu trabalho. E aí parece que esse produto acaba por ganhar vida própria. É nesse sentido. Então, é como se o produto tivesse surgido independente do homem produtor, como uma espécie de feitiço. Olha, tem um celular aqui. Nossa, tem um computador. Eu nem paro para pensar que alguém produziu isso daqui. É como se aqui tivesse vida própria. A ideia do fetichismo. É compreendido, então, como algo de fora, como vida própria do trabalhador, ficando o trabalhador, né, alienado com relação ao produto. Ou seja, ele se torna alheio. É como se o produto fosse algo, nossa, eu que fiz isso. Então o cara está ali numa linha de produção, ele está fazendo só uma função repetitiva, né, tal como a gente vai lembrar lá no Chaplin, em tempos modernos. E aí quando ele vê o produto final, ele fala, olha, é aquilo ali que a gente faz, nossa, diferente, né? É produto de estranho. Então, ou seja, eu não me reconheço no produto do meu trabalho. Isso é o fetichismo da mercadoria, né? O Marx ele vai falar assim no texto: a mercadoria é misteriosa, simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social total. Eu trabalho ali, né, na linha de produção, e todo o trabalho que envolve a linha de produção. Ao refleti-la como relação social existente à margem deles, entre produtos do seu próprio trabalho. Se a gente fosse pegar, por exemplo, galera, trazendo aqui o fetichismo da mercadoria, por que o iPhone é tão caro, por exemplo? O que vocês acham? Por que um iPhone é bem caro? O nome da marca, a marca dele. A marca. A Então, marca olha, influencia não parece, bastante.
Não parece? A ideia fica bem clara, né? De uma ideia de feitiço, não parece isso? Meu, o que uma marca? Ó, tem uma maçãzinha mordida, isso aí faz com que o produto fique bem caro. Tão caro que eu vou vender sem bateria agora, tal, né? Sem carregador, sem carregador. Isso, perdão, sem carregador. Exato. Olha que louco, né? Então, Não, isso sabe o melhor, professor, dessa parte em si, é que eles usaram a desculpa de não queremos prejudicar o meio ambiente, por isso não queremos entregar com o carregador. Mas se você quiser comprar o carregador, a gente está vendendo, entendeu? Então, tipo, eles não pararam de produzir. Se eles tivessem parado de produzir, beleza, mas... E ainda que eles produzem mais plástico para embalar o celular e o carregador. Então, né, que Nossa, qual ambiente é esse? Olha que maravilha! Eu vou pegar o discurso da racionalidade ecológica, eu vou pegar o discurso verde, exatamente. sustentável, e vou associar isso à minha marca e vou agregar valor a ela e vou lucrar em cima disso. É perfeito. Incrível, né, velho? Enfim, por isso que eu vou voltar à pergunta, né? Como o nosso sistema econômico contribui para isso? Então vocês estão percebendo. Só que aqui a gente está falando de um modelo de produção. Vocês estão entendendo aqui que eu estou tratando o seguinte ponto. Vamos voltar agora. Então, vocês estão percebendo aqui que eu estou tratando sobre o trabalhador, sobre o sistema de produção. Vamos pensar o seguinte: quando eu falo de fetichismo da mercadoria, quando eu falo dessa forma de produção, o Marx ele viveu ali no século XIX, né? Principalmente a segunda metade do século XIX, quando ele começa a ter os seus escritos. E o Marx o pessoal pode até falar, é o barbudo, né, comunista, tal, mas ele fez uma brilhante análise do sistema capitalista, tá bom? Ele até propôs algo para poder superá-lo. Se é ruim ou bom é outra história, mas a análise que ele faz do capitalismo é muito bacana, muito importante, que é estudado por economistas, filósofos, historiadores, sociólogos, enfim, né? A obra dele não dá para ser ignorada. Só que por que eu estou trazendo aqui, galera? Porque ele olhou para essa questão do ser humano, né? Porque a sociedade que era mais agrária, a sociedade ali que não tinha a indústria moderna, né? Então eram os artesãos, ele passa por um processo de transformação com a Revolução Industrial. E com essa Revolução Industrial, o trabalhador agora ele entra dentro de uma racionalização que ele vai se transformar agora numa coisa, num objeto, que vai produzir uma mercadoria. E muitas vezes essa mercadoria vai ter vida até muito mais importante para o dono do meio de produção do que o próprio trabalhador, que é explorado. E aí evidenciando a luta de classe entre burgueses e proletariado, tal como descrito pelo Marx, que propõe um processo revolucionário para superar essa condição. Avançando sobre essa coisificação do outro, Marx também coloca a questão da alienação. Mas quando eu falo de alienação no direito, tornar um bem alienável, vender, tornar ele alheio, isso no direito. Na psicologia, né, alienação é alguém que está alienado da sua condição, da sociedade, né, alguém que está fora de si. Alienado também entra nesse sentido. E o Marx ele introduz a ideia, né, de alienação na filosofia contemporânea. Ele tem uma inspiração ali em questões religiosas, né, no cristianismo, e ele acaba trazendo isso para a filosofia contemporânea para falar do trabalho alienado. Deixa eu ler uma parte aqui do livro do Anton Giddens, que vai falar um pouco sobre isso. Olha o que diz o Anton Giddens, galera. A teoria de Marx sugere que a produção capitalista cria alienação em 4 áreas principais. Os trabalhadores são alienados do seu próprio poder de trabalho, ou seja, né, precisam trabalhar como e quando for exigido e executar tarefas definidas por seus empregadores. Lembrar que lá no campo, na sociedade agrícola, era o trabalhador que definia basicamente aí o seu horário de trabalho, tá bom? São alienados dos produtos de seu trabalho, que é a mercadoria, né? Apropriados com êxito pelo capitalista para serem vendidos no mercado, visando a obtenção de lucros, enquanto os trabalhadores recebem apenas uma fração em forma de salário, né? Ele vai chamar isso de mais-valia, inclusive, assunto também do ano passado. Os trabalhadores também são alienados uns dos outros, na medida em que o capitalismo obriga os trabalhadores a competir por vagas e as fábricas e regiões a competir por participação no mercado, livre mercado, né?
Por fim, Marx defende que, como o trabalho é uma característica essencial e determinante da natureza humana, a alienação das pessoas do trabalho, das formas descritas anteriormente, significa que se tornaram alienados do próprio ser da espécie. Galera, o ser humano ele tem que ter trabalho para poder sobreviver, para transformar a natureza. Aqui, então, ele está falando que o ser humano, essa condição natural dele foi totalmente ressignificada, né? Ele se tornou alienado de uma condição essencial da sua espécie. É isso que ele está tratando aqui. O trabalho não é mais prazeroso, né, em si mesmo, mas se tornou um mero meio para um fim, receber salários para sobreviver. Isso é representado pelas conotações negativas ligadas à própria ideia de trabalho em sua separação da esfera muito mais agradável do lazer, né? Eu espero com muito entusiasmo pelo final de semana, por exemplo, né? A solução ansiada por Marx é o fim das relações de exploração capitalista e a transição para o comunismo, no qual o controle coletivo do processo de produção se estabelece e a alienação é abolida. Então, o Marx vai propor que essa alienação seja abolida, né, através de um sistema revolucionário. Em síntese, né, tudo isso que eu li agora está falando o quê, galera? O trabalho ele se torna repetitivo, né? Então o trabalhador perde o controle da sua atividade. Agora tem alguém que controla essa atividade e também do produto do seu trabalho, a mercadoria, fica alheia, por isso a alienação também. Tirar a capacidade do trabalhador ter consciência do quanto vale o trabalho dele, eu não tenho mais ideia, né? Porque antes eu fazia o violão, determinava um preço, antes eu produzia uma mesa, eu determinava um preço, agora eu perco essa capacidade, agora eu recebo um salário. Impede que o trabalhador transfira sua personalidade para o objeto se torna alheio ao indivíduo, né? E aí a gente tem essa produção de massa de mercadorias que representam ainda mais essa alienação, tá bom? E sem falar aqui, né, galera, que a ideia da alienação, que eu perco a ideia de me identificar dentro de uma classe social, a classe dos trabalhadores. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Eu sou explorado, eu tô me ferrando em função de uma exploração, mas eu tô ali defendendo esse sistema econômico que explora. É uma contradição. Então, isso mostra também uma alienação. Isso não significa que a gente vai sair aí pregando processos revolucionários tal como Marx propôs lá no final do século XIX, mas também tem que entender, fazer análises para superar essas condições de exploração, né? Porque a mesma maneira que uma empresa consegue enganar seus consumidores de comprarem o seu produto e depois comprarem um acessório separadamente, né? É uma forma, né, de exploração, é uma forma de subverter uma lógica ambiental com base na alienação da sociedade presente. Diferença, né? Que quando uma empresa, como fala, engana seus consumidores, os consumidores podem optar por não consumir dessa empresa. Agora, o trabalhador não. O trabalhador ele tem que gerar lucro para sua família, para sustentar. Então, às vezes, muitos não saem de um trabalho que é explorado porque eles têm medo do outro ser pior e não conseguir sustentar a família. Exato, exato, né? A nova condição de racionalidade que é colocada em função dessa transformação do mundo com as revoluções industriais impõe essa lógica, né? Meio ambiente urbano, agora tem toda uma complexidade que a sociedade impõe, que o cara tem que ter um trabalho. E aí a gente pensa nessa lógica e vai entender que muitas pessoas ficam à margem, são marginalizadas, né? E aí a gente vai entender essa ideia de coisificação do outro, porque, pera um pouquinho, eu tenho um sistema que ao mesmo tempo que gera muita riqueza, isso é excelente, isso é bom, esse mesmo sistema também promove uma grande desigualdade. Isso é problemático, né? Isso também tem suas consequências. O Lukács, ele pega essa ideia, né, do Marx, né, já vivendo aí do final do, ele, principalmente no século XX, né, ele traz a ideia de alienação, só que ele dá uma mudada, né? Ele trata como reificação, né? Que é nada mais, nada menos, galera, do que a racionalização do seu trabalho, né? Do trabalhador. Então, o sujeito e o seu trabalho são vistos como mercadoria. Então, tanto o sujeito, o indivíduo, quanto o que ele faz é uma mercadoria. Muitas pessoas são vistas dessa forma. Meu, se você pensar, né? Atletas, enfim, influencers, a galera se transformou em verdadeiras mercadorias, né? E a ação também
do seu trabalho viraram mercadorias. Mas a gente vai avançar um pouquinho sobre isso. Ele vai tratar um pouco dessa ideia da passividade dos sujeitos, que a gente já tratou, né, estamos falando, né, sobre essa questão das mercadorias, e também do caráter contemplativo da sociedade, né, de não ser contestador, e sim ser passivo. Então, essa reificação, com essa construção econômica, né, o Lukács, ele traz ali a ideia de alienação do Marx, né, trata como reificação, né, como essa ressignificação da mercadoria, e com essa passividade dos sujeitos, com esse caráter contemplativo do sujeito dentro dessa lógica econômica. Só que olha que interessante, galera, quando nós avançamos, nós temos ali no meados do século XX a indústria cultural. O Adorno e o Horkheimer, que faz aí uma série de estudos, né, de escritos sobre essa indústria cultural, que vai falar um pouco sobre o poder do cinema, do rádio, da propaganda, no sentido de oferecer toda uma ideologia ou, né, uma capacidade de divulgar, né, também essa lógica econômica capitalista. Então, a indústria cultural, ela serve para propagar esse mundo capitalista, consumista, tal. Por exemplo, o modo de vida americano, aquele padrão, a gente vai verificar isso. Então, agora, não basta apenas eu consumir a mercadoria. Legal, as pessoas vão comprar mais mercadoria, mas agora eu vou transformar também o lazer do indivíduo, da sociedade, em mercadoria. Viu? Então vai ter o cinema, então vai ter a TV com o programa, vai ter a TV a cabo, vai ter a Netflix. Então o próprio lazer, eu nem percebo, hein? Eu nem percebo. Daí a passividade, né, do sujeito, a contemplação. Mas até o meu lazer é transformado em uma mercadoria. Então, a todo momento eu estou na lógica, seja trabalhando, produzindo, seja no caráter contemplativo, né? Na minha passividade, consumindo também ali no meu momento de lazer. Então, a indústria cultural é importante. No mesmo período, surge o Richard me ensinou a falar, Guy Debord. Eu falava até hoje Guy Debord, mas é Guy Debord. Acho que é isso. Richard, se você vê isso aqui, me perdoe, né? Ele vai escrever um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, e que fala justamente dessa indústria cultural. Só que ele não estava associado aí ao Adorno e ao Horkheimer, eles estavam escrevendo sobre a mesma coisa, só que cada um num canto, né? Um na França, o Debord, e o Adorno e o Horkheimer na Alemanha. E o que diz o Debord bem no início do seu livro, A Sociedade do Espetáculo? Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anunciam como uma imensa acumulação de espetáculos. Galera, essa frase é tirada do livro do Marx. Espetáculos é colocado no lugar de mercadoria. Então, fetichismo da mercadoria agora passa a ser também o fetichismo dos espetáculos. Agora, eu não tenho apenas só a produção de mercadorias, mas eu também tenho as mercadorias audiovisuais, vamos trazer para os dias de hoje, seria isso. A realidade surge no espetáculo e o espetáculo no real. Essa alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente. Eu vou consumir imagens. Eu vou cada vez mais consumir imagens para além das mercadorias, né? Então, quando a pessoa também se torna uma mercadoria, por exemplo, um jogador é patrocinado, um influencer patrocinado, uma artista, ela tem que cuidar da imagem. Tipo aquele caso do Johnny Depp lá, que ele foi excluído do filme lá por causa, enfim. Perfeito, perfeito. É exatamente esse assunto que a gente chega aqui, porque hoje cada vez mais as pessoas elas perdem a sua essência humana, né, para se transformarem em uma imagem em mercadoria. E você citou exatamente isso, já adiantando o que eu ia ler aqui, né? O que nos diferencia hoje dos outros períodos da modernidade é a espetacularização da imagem, seu efeito sobre a massa dos cidadãos indiferenciados, transformados em plateia ou em uma multidão de consumidores da aparente subjetividade alheia. A subjetividade alheia pode ser a vida do Neymar, pode ser a vida da influencer digital, pode ser qualquer outra forma de subjetividade. Percebam, então, que eu vou perdendo a minha essência no real e a minha essência, né, está indo para o espetáculo, tal como é colocado aqui pelo Debord e por esse texto da Maria Rita Kell que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Um pedacinho, um fragmento. Ela vai falar ali da imagem e mercadoria, e a Ana já adiantou. É exatamente isso.
eu quero like. Aliás, tem uma série no Netflix chamada Black Mirror, e tem um episódio muito bacana em que o grau de inserção de uma pessoa na sociedade é a quantidade de likes que ela tem na rede social. E aí ela vai ganhando importância na sociedade, né? Vai sendo convidada para os ciclos ali de amizade em função da capacidade dela se inserir nos espetáculos. Oi, Ana? Eu vi, tem um episódio também que, tipo, eles usam também a rede social, mas é para julgar a pessoa. Então, por exemplo, você tá lá toda a sua vida numa rede social, só que daí você dá um deslize só. Então, tem um cara que é o justiceiro e faz uma votação na internet para as pessoas. Ó, esses daqui cometeram esses crimes essa semana. Crimes, né? Às vezes xingou alguém, enfim. Daí, quem você quer que seja eliminado? Então, ele dá um jeito de matar a pessoa usando abelhas robóticas. Esse episódio é excelente, é alguma coisa do ódio, eu não lembro agora. Bom, então vamos fazer recapitular. Eu falei desde a transformação do ser humano em um objeto, né? Ou seja, o ser humano, na verdade, ele é dissociado da mercadoria. O ser humano ele é visto como algo substituível, ele é explorado. O ser humano ele é coisificado. A mercadoria ganha vida, o fetichismo da mercadoria, enquanto o trabalhador vai se tornando cada vez mais alienado. Essa alienação está dentro da indústria cultural e essa alienação é presente na sociedade do espetáculo. E a gente pode trazer para os dias de hoje, pensando aí nessas mídias modernas, né, as redes sociais, enfim, esse momento que nós estamos vivendo. Então, cada vez mais o ser humano ele vai se artificializando. É isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Perdendo um pouco a sua essência enquanto ser humano. A gente sabe bem disso, né? Lembra um pouco da Matrix, né? Eu vou vivendo só ali conectado com a Matrix. A gente hoje está conectado na Matrix, falar nisso, né? Aqui a nossa aula. Só que a gente está sendo, né, na verdade, contestador. Bom, aí o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, galera? Bom, então eu entendi, o sistema econômico é esse. Só que quando surge algo muito pesado na nossa sociedade, quando surge algo que vai gerar um grande impacto na sociedade, como os regimes totalitários, dentro dessa lógica, desse sistema, a gente vai verificar um grande problema, né? Por quê, galera? Vou fazer um diálogo agora com a filosofia, né, da Hannah Arendt. A Hannah Arendt é aquela que eu não estudei muito e que eu tenho mais vontade de estudar. É uma filósofa que ela escreveu vários livros, eu li trechos, né, dos escritos dela, e é uma que eu quero, assim, estudar no futuro próximo. Ela escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo, que vai tratar, obviamente, da ascensão ali do nazismo, do fascismo, do stalinismo, né? Escreveu também sobre a condição humana, e ela escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, que é bem interessante e que foi transformado em filme posteriormente, né? Eu vou falar dele. Ela teve uma condição de refugiada também, um longo período, né? Então, ela foi considerada aí como apátrida, né? Ou seja, não ter uma pátria, não ter uma nação. E ela escreveu também sobre a ideia de direito de ter direitos, né? Como o imigrante, como o refugiado, ele tem que ter direitos para onde ele vai, né? Então, ela até fez escritos no sentido de falar, opa, pera um pouquinho, né? A não cidadania, trazendo aqui para a nossa aula, é a ausência de direitos. E um imigrante, um refugiado, o que ele tem, na verdade, é isso, a ausência de direitos. Na verdade, então, deveria ter direitos para todos, um direito universal, né? Para que esse cidadão fosse cidadão em qualquer canto do mundo. Ela escreve um pouco sobre isso, resumindo bem, tá bom? Só lembrar que a nossa aula aqui está falando da ideia de não cidadania também. E aí, ela assistiu o julgamento, né, do Adolf Eichmann, né, que era um criminoso nazista, né, foi um criminoso nazista, e ele era um funcionário burocrata, né, ele tratava ali a situação no campo de concentração, né, de judeus como uma obediência, tendo uma ideia da obediência como virtude. Então, ele mandava ali os judeus para os campos de concentração, para as câmeras de gás, né? Porque ele tinha que fazer aquela função, ele era mandado, ele tinha uma função burocrata. A Hannah Arendt, ela vai olhar para aquilo, né? Vai olhar o julgamento. O Eichmann ele é capturado, levado para Israel, um estado judeu, né?
e ali passa a ser julgado. Aí ela sai lá, está nos Estados Unidos, ela vai até Israel, ela assiste o julgamento e ela escreve um livro. E ela vai olhar, peraí, esse cara, não é questão que ele é mau, não é questão que ele é mau. Ele foi colocado numa situação que ele tinha que cumprir uma ordem, e ele obedecia essa ordem. Ele obedecia essa ordem. E isso é a banalidade do mal. E ela escreve isso, ela é super condenada. Até, não, o cara era um nazista, né? O cara foi um criminoso de guerra, você tá falando que o cara não é mal. Ela entende, na verdade, a essência, galera, que é assim, eu tô no estado nazista, a ordem é o estado nazista. Eu tô obedecendo uma ordem, eu tô obedecendo algo que é pedido para mim. Então, ele trata aquilo como um dever. Esse filme eu recomendo muito para vocês, né? Tá aqui, Hannah Arendt, que vai falar um pouco sobre isso. É um filme muito cabeça, mas excelente, excelente, vale muito a pena. E tem um filme que é mais bacana ainda, que é O Leitor, a atriz lá do Titanic, né, tal, e ela, na verdade, ela seduz um jovem leitor, né, porque ela não sabe ler, né? E esse jovem leitor depois descobre qual era a função dela, né? Qual era a função que ela detinha no Estado nazista. Ela tinha uma função de cumprir ordens. Parece pesado, então. Parece ser bem pesado. Nessa ideia, então, que a gente está trazendo aqui, a Hannah Arendt ela vai buscar um conceito, né, do mal radical do Kant. Aqui eu vou ficar devendo, vou jogar lá pro Rafael, né, aprofundar isso, tá bom? E eu vou deixar isso com ele. Mas ela vai buscar lá no mal radical do Kant, né? E vai criar um conceito que é a banalidade do mal. Qual que é a ideia da banalidade do mal, galera? Cumprir as ordens sem questioná-las, com maior zelo e eficiência, sem refletir sobre o bem ou mal que pudessem causar. Então, o que isso pode causar, né? Então, eu vou apenas cumprir a ordem. Mas, professor, por exemplo, na era nazista, você não tinha escolha. Ou você cumpria ou você morria. Exatamente, esse é o ponto. Então, eu estava sob uma ordem, exatamente. Então, é isso que ela quis dizer. Eu estou sobre uma ordem, esse é o Estado de direito, né? Não estou dizendo que isso é legal, que isso é bom, tal, mas esse é o Estado, é a lei colocada, e eu tenho que cumprir essa ordem. Era isso. Então, o chefe, né, o líder político nazista, né, o Adolf Hitler, ele, enfim, era alguém que foi julgado tal. Agora, os burocratas, os funcionários, soldados, eles eram cumpridores de ordens, porque eles estavam sobre uma lógica ali do Estado. Olha que louco isso. Tem uma frase do Tropa de Elite que é: ou você faz parte do sistema ou ele derruba você. Faz sentido. E, aliás, quando a gente vai ver isso, agora eu vou avançar. Essa ideia de banalidade do mal. Será que ele existe ainda hoje, galera, esse conceito? Será que dá para aplicar a outras realidades? Nossa, e de monte, na verdade, né? Olha isso daqui. Olha essa notícia, né? Isso é do ano de 2017. Moradores de rua são acordados com jatos de água fria em São Paulo, de CBN. Empresa contratada pela prefeitura fez limpeza após madrugada mais fria do ano. Isso não é uma banalidade do mal, ó, eu tenho que limpar. Sai daí, ó, tá atrapalhando aí. Já é arrombado. Entenderam? Então, aqui, arrombado. Foi mal, esqueci que tá gravando, velho. Se fosse sala de aula, a gente falaria a mesma coisa, Eric. Então, aqui, a gente acaba verificando. Isso é uma banalidade do mal. Isso é um exemplo. Nesse caso, por exemplo, eles não poderiam ter acordado os moradores de rua, tipo assim, acorda que eu tenho que limpar. Nesse caso, por exemplo. Tem vídeos no YouTube que dá até raiva. Depois você coloca lá, tem vários casos assim, né? Se eu pego, por exemplo, a questão da imigração ilegal, da condição dos refugiados, né? Ano passado, no transporte de imigrantes, um caminhão foi encontrado, né, com vários corpos de imigrantes de várias partes do mundo. Então, um caminhão na Inglaterra, galera, né? A gente acaba vendo isso. Então, a polícia encontrou 39 corpos dentro de um caminhão em Essex, na Inglaterra, sendo transportado como se fosse mercadoria, como se fosse nada, né? Ser humano, sendo aí, de certa maneira, traficado, né? Então, é o tráfico de ser humano, praticamente, né? É isso que a gente verifica também. Falando um pouco sobre essa questão ainda do ser humano visto como uma mercadoria, o que foi a escravidão, se não um ser humano tratado como uma mercadoria? Vocês já viram filmes, né? 12 anos de escravidão, eu vou lá olhar o sujeito, né? Eu vejo se ele é forte, vejo se ele é saudável, e estabeleço um preço.
compro o indivíduo, compro os filhos desse indivíduo, né, separo famílias, ou seja, ali a gente vê uma clara desumanização nesse período da história, né? E ainda hoje há a escravidão contemporânea, né? O que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão. Em síntese, em resumo, seria uma servidão por dívida. Eu pego um cara lá de uma região distante, trago ele para cá, ele vai trabalhar. Opa, ele já está me devendo, porque eu transportei ele. Aloco ele num local para ele dormir. Opa, ele já está me devendo, porque eu aluguel. Dou as primeiras formas de alimentação, ele está me devendo a alimentação. Então, eu vou criando uma servidão por dívida. Jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e trabalho geralmente forçado, né? E aí é toda uma luta do Ministério Público do Trabalho para combater esse trabalho análogo à escravidão. Tem várias reportagens bem interessantes, galera, que eu deixei aqui no arquivo, né, do Repórter Brasil, que vai falar sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, a presença do trabalho escravo por setor econômico, a gente vai ver que é presente na agricultura, na criação de animais, na construção civil, na Copa do Mundo. Aqui no Brasil, teve trabalho análogo à escravidão, teve aqui em Campinas, inclusive, né? Madeireiro, carvão, mineração, enfim, a gente consegue ver a presença em vários setores da economia no Brasil, né? Uma clara desumanização, uma clara presença, né, de uma escravidão contemporânea. Aqui são os trabalhadores libertados, o trabalho escravo entre 1995 a 2018, né? Tem todos aí entes federativos, né? Um total aí de 53 mil libertados, né, galera? Provavelmente, né? Provavelmente não. Tem mais, ou tinha mais pessoas, e ainda hoje tem pessoas nessa condição de trabalho. Outra questão que a gente pode tratar um pouco é como a terceirização ela promove uma desumanização do trabalhador. Por quê, galera? Porque foi aprovado um projeto de lei lá em 2016, né, na Câmara, e aguardava a votação no Senado, e esse projeto, né, pegando esse texto aqui de um juiz do trabalho, ele é considerado uma tragédia para os trabalhadores, porque ele acaba representando um maior retrocesso na legislação trabalhista, né, e autoriza, né, a terceirização irrestrita dos trabalhadores. Então, agora eu vou pensar mais na questão dos interesses econômicos daqueles que financiam as campanhas eleitorais, né, os empresários, e vou, na verdade, flexibilizar as leis trabalhistas dos trabalhadores, né? Então, os direitos sociais dos trabalhadores são cada vez mais atacados por essa lógica, né? O ser humano, ele é visto agora como um empecilho para o trabalhador, o próprio trabalhador, sujeito do trabalho, ele é explorado porque em cima dele que é estabelecido os ganhos para os empresários, né? E como uma terceirização, né? O que é a terceirização, galera? Eu sou uma empresa, eu contrato uma outra empresa, essa empresa vai trazer os seus funcionários, vai executar os serviços, eu não tenho mais responsabilidade. E aí a gente vai ver o seguinte ponto, uma grande empresa da moda, né? Sei lá, enfim, não vou citar nomes aqui, né? Vai lá e contrata uma terceirizada de costura. Essa terceirizada de costura faz a costura ali para essa grande empresa, coloca a marca, só que essa empresa ela não é responsável pela terceirizada, né? E a terceirizada explora os trabalhadores de forma, ou como a gente descreveu aqui, análogo à escravidão. Aconteceu isso, né? Bolivianos foram escravizados, né? E não só bolivianos, né? Nas fábricas de confecções, né? Em São Paulo, por exemplo, tá bom? Né, é uma coisa em cadeia, né? A terceirização acaba facilitando esse trabalho análogo à escravidão também. Então, vamos fazer uma síntese aqui, né? O maior malefício causado aos terceirizados não podem ser expressos em números, porque é incomensurável. Além de reduzir salários, aumentar a jornada, potencializar acidentes de trabalho e estimular o calote, a terceirização tem um lado ainda mais nefasto, que consiste no processo de desumanização do trabalhador. Primeiro, através da sua alienação, como a gente já falou, com a perda da identidade de classe, né? Eu acho aquilo normal, trata aquilo com passividade, lembrando da reificação, né? Com contemplatividade. Segundo, por meio da reificação, com o trabalho sendo visto como uma mera mercadoria descartável, é o ser humano sendo tratado como mero objeto, uma coisa, e não como sujeito dotado de dignidade.
Não é por outra razão que as empresas que se beneficiam dessa lógica perversa da terceirização costumam chamar os terceirizados de colaboradores, evitando a todo custo usar a palavra empregado. É como se os trabalhadores deixassem de existir, convertendo-se em um mero fator de produção, um custo a ser reduzido para aumentar a rentabilidade empresarial, aquilo que a gente já havia falado. Aí a gente tem vários exemplos, né, que eu trouxe uma pessoa, né, um homem de 62 anos, que vivia parte do tempo embriagado para aguentar as condições degradantes numa fazenda de fumo no Rio Grande do Sul. E ele foi resgatado pelo Ministério da Economia há 2 semanas do Dia do Trabalho. Então, ele, há 15 anos, galera, né, ele foi vítima do trabalho escravo, usado ainda para pagar empréstimo. É esse senhor que está com o boné aqui. A gente vê isso muito no campo, né, nas regiões interioranas do Brasil, nas carvoarias. Isso é muito frequente, infelizmente, ainda hoje, né? Na Copa de 2022, né, que será no Catar, há denúncias, né, de trabalho escravo, assim, galera, nossa, é gritante, né? Eu tô falando de uma região ainda árida, uma condição de trabalho muito degradante. Essa notícia aí saiu nos jornais, né, ligado ao grupo Globo, né? O jornal denuncia obras para o Copa do Catar, trabalho escravo e 1.200 mortos. Então, muita gente, né, sendo vitimada pelas obras para essa Copa do Mundo. Tem até um depoimento de um trabalhador, né? Ele fala o seguinte: nós somos tratados como escravos, não somos vistos como humanos e nossas mortes não custam nada. Eles têm os nossos passaportes para que não possamos voltar para casa. Estamos presos, disse um carpinteiro do Nepal que vive no Catar e pediu para não ser identificado. Os trabalhadores, né, então, o outro lado desses grandes eventos, são grandes vítimas desse processo também, numa total situação de desumanização, né? Enfim. Só para fechar aqui a nossa aula, se eu pudesse falar o seguinte, galera, como é que a gente combateria esse processo de desumanização, né? Com o exercício da cidadania e a criação de uma humanização. E eu gosto, né, de sempre falar do artigo 3 da Constituição Federal de 1988, porque ali constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Claro que eu dei exemplos de outros países, né, como é o caso do Catar agora, mas vamos pensar no Brasil, porque a gente vê trabalho escravo aqui, né? Está aí no artigo 3 os seguintes incisos. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, isso é um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional. É o segundo objetivo, né? Inciso 2. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 3, né? O 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui eu vejo, então, que o artigo 3 era algo que deveria estar cravado, né, guardado para todo cidadão brasileiro, né, e também para as autoridades, porque é importante lembrar qual que seria o nosso objetivo como nação, e não aquilo que a gente lembrou lá no início da vergonha que nós temos hoje, né? E o artigo 6 fala, né, galera, dos nossos direitos básicos. Claro que a sociedade tem deveres, isso a gente sabe, mas são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição, né? Então, a gente tem aqui o que são os nossos direitos, qual é o objetivo da República Federativa do Brasil, para que nós tenhamos, né, no nosso território, no nosso país, cidadãos, né, plenos, exercendo a sua cidadania. Gente, agradeço vocês, né, presença forte até agora, e a gente termina por hoje, tá bom? Valeu mesmo por vocês estarem aqui.